Minutos, pessoal, virando completamente a página aqui, voltando, antes da gente seguir, na verdade, fazer um rápido break. Só para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de rádio, Morning Show a todo vapor, volta já já. E olha só, parece que está difícil dar uma notícia boa quando o assunto é economia nesse Brasilzão em abril agora de 2025, não é? Pois é. Eu proponho que a gente vá para mais uma notícia nesse sentido, que dá aquela bela desanimada, né? Porque a partir de hoje, a já famosa taxa das blusinhas, ou seja, aquele imposto duro, salgado para todas as compras internacionais feitas pela internet, aumenta de 17% para 20% em 10 estados brasileiros. Pode parecer pouco, tá? Mas na prática é sempre um dinheiro a menos no nosso bolso, sejamos sinceros. E vale lembrar que esse é só o imposto do ICMS, fora, claro, os impostos de importação administrados pela nossa Receita Federal, ali na malha fina do leão da Receita Federal. E esse aumento do ICMS, claro, um imposto estadual, que fique claro, vai afetar os seguintes estados: Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe. Claro que talvez respiram aliviados, pelo menos nesse exato momento, os outros 17 estados, mas a ver o impacto na sequência, né? E fica essa coisa de terceirização da culpa, batata quente sendo tacada no colo pelo ministro Fernando Haddad, que fica sempre como a figura principal da economia brasileira, ali sempre alvo de deboches virtuais. Eu queria que você me explicasse aqui da forma mais justa possível, Mano Ferreira, a quem recai essa culpa, lembrando que, claro, o ICMS é um imposto estadual, decisão dos respectivos governos estaduais. Exatamente, Marinho. O ICMS, como você bem pontuou, é um imposto estadual. Logo, essa decisão recai sobre os governadores dos estados que decidiram aumentar a alíquota. Entre eles, me surpreende a decisão do governo de Minas Gerais. Afinal de contas, o governador Romeu Zema, que sempre costuma ter uma postura contra aumento de impostos e que criticou a taxa das blusinhas do governo Lula, acabou fazendo o mesmo, né? Ampliando a alíquota do ICMS para importados em Minas Gerais, assim como os outros 9 estados, que estão, em sua maioria, na região Nordeste e Norte. Os demais estados do Sul, Centro e Sudeste não fizeram a ampliação da alíquota. No Sudeste, o único estado foi Minas Gerais. Mas é impressionante, porque isso mostra como, na prática, o protecionismo e a ânsia por arrecadar mais impostos do cidadão brasileiro, ela é multipartidária, ela é ambidestra no Brasil. Então, eu acho que, e corrija se eu estiver errado aqui, eu vou, claro, me apoiar numa teoria que é muito associada, já estou prevendo aqui que o PP vai falar do receituário neoliberaloide, das páginas mofadas dos manuais de Chicago, mas, pelo amor de Deus, o governo federal está, desde a sua largada, testando os limites da chamada curva de Laffer, né? Que é, para quem não conhece, aquela teoria econômica que comprova a existência de um limite máximo para aumento de impostos, que depois de um certo ponto as pessoas param de consumir, param de recolher taxas, a arrecadação colapsa, né? Você acha que a gente está vendo um fenômeno nesse sentido, Pepe? Não está vendo não. Pelo contrário, claro, a arrecadação aumentou, os empregos, a taxa de desemprego diminuiu, o varejo do Brasil melhorou desde a taxa das blusinhas, mostrando claramente que essa política foi uma política, de certa forma, acertada, né? E só um conceito, né? Não foi o Lula que aprovou essa taxa de blusinha, não. Foi o Congresso Nacional, né? Foi um projeto de lei aprovado por todos os deputados federais, todos os senadores, virou lei, né? Verdade seja dita. E esse projeto de lei, né? Essa lei, na verdade, fez algo bom para o comércio brasileiro. Quando você pega, por exemplo, os indicadores todos, né, houve um acréscimo de quase 20% de market share da indústria nacional, né, do varejo nacional. E isso ajudou também ao fazer o quê, mano? Melhorar os números do serviço, puxar o PIB do Brasil para cima, né, diminuir o desemprego. Então, foi uma política acertada quando você vê os números por si só. E aí o Mano colocou um ponto que eu acho principal também. Me perdoa aqui a interrupção, Pepe, só para anunciar que estamos de volta, inclusive, para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de rádio, emprestando os seus ouvidos atentos. Tema da vez, pessoal, aumenta o ICMS, imposto estadual, em 10 estados brasileiros, saindo de 17% para 20% na famosa taxa das blusinhas, que agora sim está em vigor e sempre afetando as camadas mais populares, principalmente classe C e D, que são os principais consumidores de sites como Shopee, AliExpress,
dentre outros, Temu e outros aí que já viraram parte aí, favoritos da família brasileira. Vamos concluindo então, Pepe, que você vê os números, por exemplo, Pepe com o Mano. Quando você vê, por exemplo, os números, por exemplo, né, você vê que houve um aumento do varejo do Brasil, você vê que a política deu certo. O problema é que o Mano é o único capitalista que defende o comunismo chinês. Né? É o quê? Defende o comunismo chinês. Quer defender a Shopee, quer defender a indústria chinesa. Esse é o problema do Mano. Esse é o problema do Mano aqui. O Pepe seria meu advogado, Não. Ele me chamou... Peraí. Ele me chamou de advogado do Mano ontem. E aqui eu vou botar de novo aqui a minha toga aqui, porque realmente você tá um festival de teoria do espantalho, pessoal. Procurem isso aí na internet. É distorcer a imagem do Mano, o que ele de fato representa, para algo absolutamente bizarro que não encontra eco na realidade. Do Brasil. Então, peraí. Foi a IA que fez isso. Só em 2 dias, pessoal, o Mano Ferreira, de acordo com o Felipe Monteiro, quer que as pobres morram de fome, que velhinhas sejam empurradas do penhasco, qual foi outro, e que agora é um porta-voz do Partido Comunista Chinês. Assim, não vai dar, PP, me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. O desespero argumentativo do PP precisa apelar assim, porque sabe que de todas as medidas tomadas ao longo do governo Lula, há diversas pesquisas que mostram isso, a mais rejeitada pela população brasileira é a taxa das blusinhas. Ou seja, o brasileiro sabe muito bem, PP, que para além dessa retórica atrasada, protecionista que você defende, ninguém vai ficar mais rico sendo obrigado a pagar mais caro pela mesma coisa, que é basicamente essa lógica que você defende. Quão mais caro? Quão mais caro? Veja a taxa das blusinhas, encareceu. Mas você acha que a competição é justa? A China não tem leis trabalhistas, tem trabalho escravo. A China não tem tributação. Aumentar a nossa as empresas da China têm participação do governo. Você acha justa a concorrência, a competição? Se você quiser proteger a indústria nacional, tem que ter medidas protecionistas, sim. Eu concordo com você que medidas protecionistas, a certa medida, acabam prejudicando a economia. Entendeu? Mas, dessa forma que foi colocado aqui, pelo contrário, ajudou a desenvolver o varejo nacional. Aumentou em 20%. Quando você olha o que é que o varejo faz, o varejo compra da China e revende no Brasil com sobrepreço. A realidade é essa, a gente continua importando e coloca um sobrepreço para o consumidor. O brasileiro sabe disso, é por isso que a taxa das blusinhas é a medida mais rejeitada neste governo, porque as pessoas estão cansadas de serem enganadas, estão sendo feitas de trouxa para beneficiar empresários amigos do governo. Essa é a realidade. Isso é uma marca dos governos do PT em todo o ciclo dos governos do PT. Aos custos do cidadão brasileiro, que é obrigado a pagar mais caro pela mesma coisa, quem lucra é o empresário amigo do governo. Sabe uma coisa que eu fico impressionado com o argumento do Mano? Se só o governo Lula tivesse apoiado essa medida, eu até poderia concordar com ele, mas essa medida foi apoiada pelo Paulo Guedes, ministro do Bolsonaro. O protecionismo no Brasil ou seja, então, tu não vem falar de governo Lula. Ou seja, essa é uma medida que um setor importante da economia do Brasil sempre reivindicou, porque é impossível você competir dessa forma desigual com a indústria chinesa. E quando você vê os números que a indústria nacional cresceu, que gerou emprego, né? Não dá para você ser contra essa medida. PP, e eu não meço no capitalismo. Eu não meço. Vamos lá. Mano, desculpa. Concluindo. Se a medida é boa ou não, para aprovação popular que ela faz. Todas as medidas estruturantes que o Brasil aprovou, teve no começo reprovação popular. E depois o povo viu que era boa medida. Que estruturante, PP, pelo amor de Deus. Eu tô falando que é estruturante. Sabe o que mais me pega aqui? Porque, de fato, você falou aqui, essa tara protecionista realmente encontra, enfim, tem um histórico, né? Em pessoas que têm figura de destaque, né? Em ambos os campos políticos, diversas escolas econômicas, em diversos momentos históricos. Mas só de pensar que Mano Ferreira, que em 1792, o glorioso Tiradentes, foi enforcado exatamente por liderar uma rebelião contra uma taxa de 20%. Contra o famoso quinto de todos os produtos ali de ouro, né? O quinto dos infernos. O quinto dos infernos. E agora esses mesmos 20%, olha como esses números assombram a história brasileira, vindo agora trazer esse desincentivo para as classes mais populares poderem comprar o que bem entenderem. Mas, claro, é um debate aqui que é bem válido os pontos que o PP está trazendo também. Quero ouvir um pouquinho o nosso David de Tasso, minha dupla David de Tasso, se juntando aqui à bancada do Morning Show em definitivo. E aí, David?
Muito bom dia, pessoal. Bom dia, Pepe. Você está bem? Parece que você está meio nervoso. Estou nervoso. Tá nervoso. Mas, daquele jeito. Eu cheguei para concordar com o Mano porque, realmente, eu conheço um empresário, por exemplo, que tem fábrica de semijoia. Ele disse que não compensa fabricar no Brasil porque os custos trabalhistas são muito altos e ele tem parceria com a China. Então, ele dá o banho de ouro aqui no Brasil, mas as peças, a matéria-prima é fabricada lá fora. Por que disso? Porque no Brasil existem muitas leis em segurança jurídica, além também da taxação sobre as empresas que produzem. E aí o governo taxa fora achando que vai haver crescimento aqui, só que não tem investimento para isso. Então não adianta você, nessa cadeia toda, fazer a lógica, tentar inverter por meio de mais colocação de impostos. O que precisa haver é redução para que aí sim a indústria brasileira tenha potencial para produzir. Lembrando que a carga tributária bruta, ali vem relatório do Tesouro mais recente, é algo que as diversas instâncias do Leviatã do governo brasileiro já consomem 33% ali do nosso produto interno bruto, do nosso PIB, em carga tributária. Há de se lembrar sempre esse pequeno detalhe, né? Fora que os Correios também, né? Todo mundo que aqui adora endeusar os Correios, sempre intocável, também teve uma queda, assim, vertiginosa, brutal, de arrecadação depois da implementação das taxas, né, Mano? Pois é, e a carga tributária média dos países que têm a renda semelhante à nossa é 24%, que mostra que, do ponto de vista da comparação internacional, o que está fora da curva no Brasil é o tamanho da carga tributária. O PP vai estribuchar contra os números. Mas um último ponto que eu queria trazer é que, assim como no zoológico, você não deve alimentar os animais silvestres, porque eles acabam não desaprendendo a caçar e, com isso, se enfraquecem. O mesmo acontece no capitalismo com empresários. O governo não pode ficar dando subsídios, porque o empresário perde a capacidade de fazer aquilo que ele faz de melhor, encontrar soluções para aumentar a produtividade e fazer mais com menos. Ele acaba ficando viciado em pedir favores ao governo. É esse vício que nós precisamos cortar pela raiz aqui no Brasil. Pepe, com a última palavra, a gente segue adiante. Cara, eu vejo o Mano falar aqui, eu fico um pouco preocupado com a linha da argumentação dele, né? Mas sem espantalho, pelo amor de Deus. Eu não estou fazendo nenhum espantalho, Marinho, desculpa. Quando você pega, por exemplo, a carga tributária dos países que o Mano colocou aqui, são países que têm um nível de pobreza e desigualdade muito grande, né? Eu não quero me comparar com um país desse tipo. Quero comparar com a França, que tem uma carga tributária de 42%. Eu quero comparar com os Estados Unidos, que tem uma carga tributária também alta. Com a Itália, que tem carga tributária alta. Se você quiser chegar no nível de desenvolvimento desses países, nós temos, sim, que pensar em tributação nesse sentido e nessa linha, né? E tem um ponto que eu acho interessante também, né? Nenhum país do mundo cresceu com esse receituário neoliberal. Os Estados Unidos sempre foram protecionistas até o final da Segunda Guerra Mundial. Não é verdade. A Alemanha é protecionista, a Itália é protecionista, Portugal é protecionista, China é protecionista. Todos os países do mundo são protecionistas, sim. A Alemanha recentemente falou que ia dar 500 milhões de euros, bilhões de euros para desenvolver a indústria nacional da Alemanha. Mas não, segundo o David e o Mano aqui, eles estão errados. Quem está certo é o Brasil. Quem está certo é um país que mantém essa estrutura neoliberal e nunca cresce, que não tem nenhum lugar do mundo parecido com o que eles querem vender aqui. Aninha, eu só sei que depois dessa taxação, agora confirmada, em vigor e cantando no lombo aí de quem mais consome esse tipo de produto, talvez a nossa famosa e gloriosa 25 de março possa já mudar o nome para 27 ou 28 de março, a depender. Isso no mínimo, tá? A partir de agora. Qual é a sua expectativa? André, eu acho que assim, expectativa eu não tenho muita, porque a gente não vê o direcionamento para onde eu, pelo menos, acho que deveria ser. Que é meio na linha do que o David coloca aqui, que a gente tem que pensar em como reduzir o preço dos produtos nacionais, para assim eles conseguirem ser mais competitivos. O que a gente está vendo é só fazer com que as pessoas paguem mais caro por uma mesma coisa. E nesse caso específico das blusinhas e desses produtos chineses, na sua grande maioria, são coisas que não são essenciais, são mais supérfluos, que acabam sendo não consumidos at all, assim. Então é uma pena, porque pessoas que teriam acesso a coisas diferentes agora não tem mais. Ao contrário das blusinhas importadas, meu caro Mano Ferreira, que o pessoal normalmente compra, né? E esquece até que comprou, 3 meses depois, quando você menos espera,
brota ali na tua frente, na tua porta. Normalmente é assim. Ao contrário dessa demora aí a passo de caga do manco, o imposto, esse sim, não demora não, vai chegar rápido e já chega em 10 estados brasileiros. Finalizando aqui, por favor. Eu queria só trazer um dado para contrapor o que o PP trouxe sobre o protecionismo no Brasil e como nós somos muito piores do que esses países todos que ele citou. Se a gente pega o indicador de comércio internacional sobre o PIB, o Brasil tem 25% de comércio internacional sobre o PIB. Sabe o que isso significa? Que nós somos o segundo país menos integrado às cadeias globais de valor com os dados disponíveis. Estamos à frente apenas do Gabão.